As batalhas na sua vida parecem maiores? Dificuldades com a família, vida profissional, às vezes pessoas com insônia em casa, com dificuldade de dormir. Pode ser que você esteja passando por combate espiritual. Fica aqui aprendendo um pouco mais sobre isso. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Católica, com muita alegria que eu te acolho, hoje para partilharmos sobre o combate espiritual, as dificuldades que nós e nossos familiares podem estar passando e o que é que nós podemos fazer para melhorar essa situação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje vamos partilhar sobre esse tema que muitas vezes muitas pessoas me perguntam, falam de situações que estão passando em casa e que já tentaram de tudo e não conseguiram. Então, por vezes, as batalhas que nós estamos passando são batalhas espirituais. E o que fazer para nos fortalecer diante de um combate espiritual? Bom, é importante lembrar que Deus ele tem um plano de salvação para a humanidade. Deus nos criou com um objetivo, de fazermos aquilo que agrada o coração de Deus, seguindo as leis de Deus e as orientações de Deus. Então é importante que nós estejamos em unidade com Deus, porque Satanás também tem um plano que é destruir a obra-prima de Deus, que somos nós, a humanidade. E nada melhor para Satanás atuar do que a família, o núcleo familiar. É ali que vão sair novas vocações, filhos que são tementes a Deus, pessoas que buscam fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, Satanás ele veio para destruir, para fazer com que a gente não possa caminhar conforme os desígnios de Deus. E o seu grande trunfo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, diversas passagens na Bíblia, que Jesus expulsou o demônio das pessoas e que o demônio influenciava as pessoas. Então, nós sabemos que essa é uma realidade. Não é um conto de fadas, não é uma historinha, mas o inimigo existe e ele está aí para destruir a obra de Deus. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente entenda que nós precisamos nos fortalecer. E como entrar nesse combate espiritual? A carta aos Efésios, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nosso combate não é contra homens de carne e osso, mas contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. Então, por vezes, a gente acha que a nossa dificuldade, o nosso embate é com o chefe, é com uma pessoa difícil, é com o filho, mas por vezes o inimigo está usando daquela pessoa para nos atingir. Então, como nós podemos nos fortalecer diante disso, diante dessa situação? O que nós podemos fazer? E aí eu vou passar algumas dicas, coisas que eu costumo fazer no meu dia a dia, que me ajudam muito nesse propósito de combate espiritual. Então, e a gente pode fazer isso para a gente e para a nossa família. Então, é importante que eu tenha intimidade com Deus, é importante que eu busque ter uma vida de oração, é importante que eu busque estar mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais difícil o inimigo vai ter, mais dificuldade o inimigo vai ter para estar me influenciando e atormentando a minha vida, digamos assim. Então, é importante que possamos ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É ter intimidade com Deus, é rezar, é conversar com Deus todos os dias. Então, é importante separar um pedacinho do seu dia, seja de manhã, seja à noite, seja no horário que seja mais conveniente para você. Tenha o seu tempo de oração, seu tempo de conversa com Deus. Faça suas orações. Tem orações que para combate espiritual são muito boas, como, por exemplo, a oração de São Miguel Arcanjo. Ela é bem simplesinha, vou te falar aqui, mas depois eu vou colocar nos comentários. Então, todo dia de manhã você pode fazer ela. Orientar a sua família que também faça. Eu costumo fazer com meus filhos. Quando a gente está indo para a escola, a gente faz a oração no carro. A oração de São Miguel é a seguinte: São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus. Então, é uma oração que você pode fazer diariamente, diante do seu combate espiritual. E tem também a oração de São Bento, que é da seguinte forma: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Então são orações de combate que você pode estar utilizando para rezar diariamente essa oração, ou oração de São Miguel Arcanjo, ou oração de São Bento. Então, buscar ter intimidade com Deus é a chave para esse combate espiritual. E aqui vão algumas dicas, além de a oração, a gente precisa estar mais próximo de Deus, buscar participar da Santa Missa, pelo menos aos domingos. Isso nos fortalece espiritualmente, isso faz com que estejamos mais fortalecidos.
em que estejamos mais fortes para esse combate espiritual. Buscar a comunhão sacramental, então receber a Eucaristia. Para receber a Eucaristia, eu não posso estar em pecado, então se eu tenho muito tempo que eu não comungo, é importante buscar a confissão. Então, receber a Eucaristia vai te fortalecer no combate espiritual. Levar a sua família para a missa, para que possam também participar da Santa Missa e comungar, é algo que fortalece, com certeza, a vida do cristão. E outros pontos importantes. Eu costumo fazer, utilizar os sacramentais. Então, por exemplo, a água benta é um sacramental. Então, você pode levar sua garrafa ali de água, pedir para o padre abençoar na missa, antes da missa, após a missa. E você ter sempre água benta em casa. De tempos em tempos, sei lá, de mês em mês, a cada 2 meses, você pode estar aspergindo água benta em sua casa, ou no seu escritório, na sua empresa, onde quer que seja. E aí você pode fazer uma oração consagrando aquele lugar ao Senhor Jesus. Então, você como dono da casa, o responsável, você tem autoridade espiritual sobre aquele lugar. Assim como você, como pai e mãe, você tem autoridade espiritual sobre seus filhos. Então, use dessa autoridade espiritual. A autoridade que nós temos no meio civil, ela reflete no mundo espiritual. Então, você tem uma autoridade de pedir bênçãos de Deus sobre sua casa, sobre seus filhos, de repreender qualquer coisa ruim que esteja na sua casa ou sobre seus filhos. Então, é importante utilizar dessa autoridade espiritual. Então, ao que eu costumo fazer, de tempos em tempos eu vou rezando texto em casa, consagro a minha casa, faço uma oração, Senhor, eu te consagro a minha casa, os meus filhos, todos os meus bens materiais e espirituais eu consagro inteiro e completamente ao Senhor Jesus. Peço que o Senhor venha redimir todo o mal, que o teu sangue venha lavar, purificar e restaurar este ambiente, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus negócios, para que apenas a graça de Deus resplandeça em minha vida. E aí você vai fazer sua oração entregando, consagrando sua família e seus filhos, e você vai aspergindo água benta por todos os ambientes da sua casa. Atrás da porta, nos quartos, no banheiro, sala de estar, cozinha, onde quer que seja. Isso é um pequeno exorcismo. Quando você faz isso, você está dizendo para o mundo espiritual que aquele lugar é consagrado a Deus. É pertença de Deus. Você chama aqui para que Jesus possa fazer morada na sua casa, para que Nossa Senhora e os anjos possam fazer morada naquele ambiente. Entende? Você também tem autoridade sobre seus filhos, então ore por eles. Ore, impõe as mãos, faça o sinal da cruz na fronte do seu filho, consagre ele ao Senhor Jesus, peça que Deus o abençoe. Tenha esse costume de estar orando, porque você tem uma autoridade espiritual dada por Deus. Use dessa autoridade. Né? Primeiro se revista dela e faça essa oração por tudo aquilo que é seu, que é posse sua, seus filhos, sua casa, seu carro, seus projetos. Quando você consagra isso a Deus, você está dizendo para Satanás, isso aqui é ambiente de Deus, você não tem autoridade aqui. Entende? Então você dá autoridade para Deus, para que Deus possa ser o Senhor daquela casa, daquela família, da sua família, dos seus projetos. Na sua oração, sempre que você pedir algo a Deus, você pode pedir o que você quiser, mas ao final lembre de dizer, mas que seja feita sempre a tua vontade, Senhor. Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. E por que eu falo isso? Porque é importante a gente buscar estar consagrando, estar pedindo que Deus seja o Senhor da nossa vida, da nossa família. Porque a gente não sabe as pessoas que adentram a nossa casa. Às vezes são pessoas de outras religiões, que são envolvidas com outras coisas que não são legais. E quando adentram a nossa casa, podem estar trazendo, né, esse outro ambiente negativo para dentro de casa. As coisas que a gente compra, a gente vai no mercado, vai comprar para fazer uma comida, a gente não sabe, por exemplo, arroz. De onde é que veio aquele arroz? As pessoas que foram envolvidas no processo, até que o arroz chegasse à nossa mesa, então ele foi plantado, alguém cultivou, alguém preparou, alguém industrializou, foi para o supermercado. Quantas pessoas envolvidas com esse processo? Isso não só para arroz, para tudo que chega em nossa casa. Então, sempre que eu faço as compras, eu clamo o sangue de Jesus para lavar e purificar aqueles alimentos. Porque eu não sei o que foi as pessoas que estavam envolvidas com esse processo. De repente, tinha alguém amargurado, chateado com o patrão, que estava dizendo um monte de palavras negativas diante daquele alimento que ela estava preparando. Então, a gente precisa consagrar e pedir as bênçãos de Deus sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente consome, sobre o alimento, sobre a água, sobre os bens que a gente compra para nossa casa. Então, é importante sempre ter essa visão espiritual. Não custa nada você vai comer algum alimento, ou em casa ou na rua, agradecer a Deus e abençoar aquele alimento, pedir que Deus abençoe aquele alimento. E aí tem uma oração simples que você pode fazer sobre alimento, que é que eu costumo fazer com meus filhos. Senhor, obrigado por este alimento, que é fruto da tua providência e do teu amor. Eu te peço que o Senhor abençoe esse alimento, para que não falte alimento em nossa mesa e dos que mais necessitam. Amém. São José, providenciai. Então, é uma oração simples que você pode fazer agradecendo pelo alimento, pedindo a bênção de Deus sobre ele, para que nenhum mal esteja presente naqueles ingredientes ou em quem preparou até chegar ali para que você possa comer, possa te causar algum dano. Por quê?
o lado espiritual ele também causa danos em nós. Tem pessoas que hoje vão estar passando por algum processo de doença que é fruto de algo espiritual, né? Então a pessoa tem insônia, a pessoa tem dor de cabeça, a pessoa tem enxaqueca, a pessoa tem desânimo, uma série de coisas que podem ser provenientes de algo espiritual que não está bem nela. Então, você como autoridade espiritual que Deus lhe deu como batizado, você pode rezar por você, por seus objetos, pelos seus filhos, por tudo aquilo que lhe pertence. Então, use dessa autoridade para que você possa combater o bom combate, utilizar as armas espirituais que nós temos para sair vitorioso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu teria o maior prazer em responder. Se esse vídeo fez sentido para você, passe para outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer as armas espirituais que ela tem, se fortalecer e estar mais felizes e satisfeitas na vida com o auxílio do fortalecimento espiritual que Deus nos dá. Forte abraço, que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.